Fala galera que acompanha a comunidade Sebrae, tudo bem? Hoje a gente está aqui com um dos sobrenomes mais conhecidos e mais importantes da gastronomia paranaense. Ele que também é criador da revista eletrônica Tutano Gastronomia e que vai estar com um evento aqui na semana que vem. Então hoje a gente vai conversar com o chefe Beto Madalosso. Beto, tudo bem? Oi, tudo bem, pessoal? Então, o objetivo hoje é a gente falar um pouco sobre a gastronomia paranaense e como isso pode auxiliar os negócios em turismo, tá? Então, para começar, eu queria saber como você vê hoje a gastronomia do Paraná. Eu acho que a gente está num momento de pesquisa, eu diria, resgate e pesquisa, essas coisas se misturam, da nossa cultura, das nossas tradições, do que é ser paranaense, o que é ser gastronomia paranaense. Cada vez mais os chefes paranaenses estão tentando decifrar essa questão e eu acho isso assim, de muita importância, porque se a gente está falando de turismo e gastronomia, é fundamental que as pessoas que circulem pelo Paraná, nas cidades, e a gente está falando aí de todas as cidades do Paraná, mas podemos falar de alguns polos, né? Podemos falar do oeste do Paraná, lá em Foz do Iguaçu, do norte, com Londrina, Maringá, podemos falar de União da Vitória, enfim, litoral, Morretes de Santo Antônio. Qual é a gastronomia que esse turista vai encontrar nessas regiões? Porque é importante que ele saia da sua cidade, que ele, quando ele faça o turismo, que ele saia, ele encontre nessas cidades assim, o que é típico do local. É importante a gente conseguir diferenciar cada vez mais uma comida popular, que pode ser um hambúrguer, por exemplo, pode ser um pastel, pode ser um cachorro-quente, pode ser uma pizza, do que é cultural, tradicional e típico, né? Que é o barreado, que é a carne de onça, que é o pirogue, que é o pão no bafo, que é uma receita de palmeira, por exemplo. E quando nós nos deslocamos para essas regiões, é importante que a gente chegue e saiba, nesse lugar eu vou comer isso, porque isso eu encontro aqui, não encontro em outro lugar do mundo. Eu posso até encontrar em outro lugar do mundo, mas essa história nasceu aqui. Essa percepção, essa construção e esse resgate do passado é um trabalho que vem sendo feito há algum tempo, mas cada vez mais os chefes estão atentos nisso e vai ser fundamental para o nosso futuro, sem dúvida nenhuma. Hoje, quando a gente fala em turismo, a gastronomia é extremamente importante, extremamente forte, porque mais do que simplesmente os locais, a experiência que as pessoas vivem em cada viagem fala cada vez mais alto. Então, acho que consumir o produto local, vivenciar uma experiência que só esse lugar oferece, faz cada vez mais diferença, é cada vez maior, é um atrativo maior para trazer mais pessoas para um determinado local. Além da própria gastronomia, eu acho que diferenciais como a estrutura pesam também. Eu acho que um fato que a gente pode ressaltar é a questão do volume de refeições servido pelo Madalosso, por exemplo, que hoje atrai os turistas pela estrutura, pela grandiosidade de estrutura de refeições servidas numa única noite, digamos assim. Você acha que os empresários eles têm que tentar se diferenciar de alguma forma, não somente pela tradição paranaense, que é importante, mas trazer algum tipo de atrativo, seja de estrutura ou seja de experiências diferentes para tentar trazer algo novo para o turista? Assim, como eu comentei agora há pouco, o resgate da cultura, da tipicidade, né, do que é histórico, enfim, na gastronomia é fundamental, acho que é muito importante, mas claro, não existe só esse segmento. Você vai ter aí inúmeros modelos de negócio que são também turísticos, não necessariamente eles fazem o resgate cultural da gastronomia. Então você vai numa hamburgueria que tem um chopp artesanal e que tem uma atração musical, por exemplo, né? Você vai numa cidade que tem isso, você gosta disso, é um destino turístico também. E aí você vai encontrar muitos modelos, né? Você vai ter os espaços gastronômicos compartilhados, por exemplo, você vai encontrar uma infinidade de coisas, você vai ter enfim, boas pizzarias. Agora, o que é legal falar sobre isso também, assim como a gastronomia tem importância no turismo, você dificilmente, quase que nunca talvez, você vai fazer uma viagem sem estar envolvido com gastronomia. Você pode fazer uma viagem com outro fim turístico, por exemplo, um turismo esportivo, uma competição em algum lugar, um turismo religioso, pode ser um turismo da natureza,
mas você vai ter que almoçar em algum lugar e você vai ter que jantar em algum lugar, e nesses momentos você vai procurar um lugar que seja legal. Então, o turismo gastronômico, ele sempre está envolvido com outras atividades, ele tá associado a quase tudo. Isso quando a gente não está falando que o turismo é só gastronômico, né? Você vai em cidades, eu posso citar Morretes como exemplo. Morretes é um destino que você vai para comer um barreado, você pode passar 3, 4 dias lá, curtindo um pouco, claro, da história da cidade, mas você pode ir com a intenção quase que exclusivamente de conhecer uma cachaçaria de Morretes, a produção da mandioca de Morretes, da farinha de mandioca. Você pode conhecer o barreado, o frutos do mar que serve em Morretes. Então, é um destino exclusivamente gastronômico, às vezes. Na verdade, é uma decisão de viagem baseada na gastronomia. Então, enfim, a gastronomia está vinculada a tudo, quando não é o destino final, assim, quando não é o objetivo final da viagem. E qual é o grande desafio para um chefe na parte de empreendedorismo? Porque nem todo bom chefe é um bom empreendedor, nem todo bom empreendedor na parte de gastronomia vai ser um grande chefe. Como conciliar essas duas coisas? São desafios diferentes de administração de um negócio, de marketing de um negócio, de atração desse público turista. Você tem alguma dica para quem está nesse meio hoje, para que as pessoas consigam ter um melhor resultado na parte empreendedora, não só na parte gastronômica? Olha, o nosso negócio, ele é formado e ele a essência do nosso negócio é muito, muito familiar. Ele é um negócio, os restaurantes, de modo geral, são empresas construídas ou administradas por pessoas com pouquíssima formação. Então, o cara que entra no mercado da gastronomia, ele é um cara que não tem muita base, normalmente. É o cara que quer empreender, faz outra coisa, quer empreender, precisa levantar um dinheirinho e tal, e ele tem algum recurso e coloca num negócio de gastronomia. Então, eles nascem quase que espontaneamente, eles nascem quase que por uma questão, às vezes, de sobrevivência até, ou por uma paixão pela comida de fato, e a maioria deles não tem gestão. Isso é do meu ponto de vista, da minha vivência de mercado. Eu conheço muitos empresários do ramo e sei da dificuldade deles, que é muito parecido com a minha, mas a maioria assim, tem uma gestão ainda muito fraca, assim, pouco profissional, até porque o nosso negócio tem uma coisa que é muito linda, eu diria, que a gente não tem muita necessidade também. A gestão do negócio de gastronomia ela é simples, porque ela é feita igual fazer a gestão da geladeira de casa. Todo mundo sabe cuidar da comida em casa, né? O que você compra, você não pode jogar fora, você vai comprar, vai negociar um preço bom, ver onde tem umas ofertas no mercado e tal, e quando for servir, vai servir da melhor maneira que você pode fazer aquilo. Então, o restaurante nada mais é do que isso. Então, todo mundo tem um pouco de noção sobre ter um negócio de gastronomia. Verdade. Aí você fala assim, mas como é que um chefe concilia, né, o ser empresário com chefe? Como eu disse, assim, acho que isso vai muito do que é cada um, da essência de cada um. Se o cara é mais empreendedor, ele vai acabar empreendendo é sempre importante conhecer também a parte de ser chefe, um pouco da cozinha, porque senão se distancia demais da parte da cozinha, né? Você acaba não tendo um elo de comunicação com o teu chefe, porque você não entende nada daquilo. E vice-versa, é legal que o chefe, se ele não for empreendedor, ele entenda um pouco do papel também que é ser empreendedor, da importância dessa combinação. Alguns conseguem conciliar as duas coisas, o cara é chefe e é empreendedor ao mesmo tempo. Mas eu não acho que você tenha a obrigação de ter que fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Se você se sente muito bem dentro de uma cozinha e prefere não ser um empreendedor, conheça alguém que você vai empreender junto. Se você é empreendedor, sente isso na tua veia e não é muito ligado em cozinha, conheça um chefe que você pode fazer as coisas junto. E se você consegue fazer as duas coisas ao mesmo tempo, boa sorte, vai ter mais trabalho, mas também tem gente que faz isso. Excelente, show de bola, eu acho que é isso mesmo. E em relação à criação de conteúdo, acho que é uma parte que a maioria dos empreendedores, não vou nem falar da gastronomia, acaba negligenciando um pouco. E você tem a revista eletrônica, o Tutano, que tem o foco de produzir conteúdo, de levar informação interessante e deixar um pouco o viés 100% comercial de lado e trazer coisas interessantes para as pessoas. Quão importante você vê isso dentro de um negócio, ou isso começou como um hobby, ele tem alguma outra função dentro desse ecossistema de empreendedorismo? Quer compartilhar o conteúdo, quer trazer visões externas para as pessoas? Primeiro, assim, falando com os meus pares, os donos do restaurante, empresários, chefes de cozinha e tal, tem gente que fala para mim, Beto, eu não consigo postar, eu não consigo usar minha rede social, eu não consigo me comunicar e tal. E eu, por outro lado, é uma coisa curiosa, eu não consigo parar de me comunicar. Assim, eu tenho uma necessidade de comunicação e acho que desde que eu sou assim. Legal.
Agora, tem que cuidar, porque eu acho que a gente não tem que obrigar. O cara que não gosta de se comunicar, assim, a gente não tem que ficar forçando esse cara a fazer isso. É importante para o negócio dele ter comunicação. Talvez ele tenha que achar maneiras de fazer isso funcionar e tal. Mas se a pessoa não gosta daquilo, imagina um cara que não gosta de cozinhar e você obriga ele a cozinhar. Não vai ser coisa boa. É verdade. Se você obriga um cara que não gosta de se comunicar não vai ser coisa boa. Então vai ficar uma coisa que às vezes depois até contra. Então eu acho que a gente não tem que pensar em falar assim, você deve fazer assim, você tem que ser desse jeito. Não, você tem que ser o que você sente bem fazendo, o que você tem vocação, o que você faz bem feito. E buscar auxílio nas coisas que você acha que é necessário, mas não é a tua praia. Então eu diria primeiro isso, assim, ninguém tem obrigação de nada. Legal. Como eu falei, eu tenho essa necessidade de me comunicar, então eu faço isso com facilidade. E daí nasce a Tutano. Bom, enfim, eu lia bastante revista de gastronomia, quer dizer, eu não lia porque eu não tinha muita paciência, e eu achava que todas elas eram muito iguais. Eu lia porque faz parte do meu dia a dia, então eu folhava as revistas, mas eu queria uma coisa com uma cara diferente. Legal. E resolvi com uma editora, uma vez eu fui para Nova York, comprei uma revista muito diferente, com uma direção de arte diferente, com entrevistas bem malucas, assim, mas entrevistas com muito conteúdo, muito profunda, e trouxe aquela revista para Curitiba. Cheguei numa editora e falei, eu quero fazer uma revista assim. E a gente começou quase que uma brincadeira. A primeira revista Tutano saiu com 22 páginas, né? A gente foi até a 20ª edição, se não me engano, a gente tinha 70 páginas. A revista migrou para o digital, porque ficou caro imprimir e tal, aquela história. Então a gente tinha muita produção de conteúdo. E eu vejo, assim, o Madalosso como um restaurante que ele, assim, pela sua história, pelo seu tamanho, pela relação com a cidade, ele ultrapassa um pouco a questão de ser mais um restaurante no meio da concorrência. Eu não vejo o Madalosso assim. O Madalosso, até brincam comigo que ele é uma instituição gastronômica, né? Por tudo isso, por ser um ponto turístico e tal. A ideia da revista era ter um veículo que falasse com a cidade sobre gastronomia e que fosse um instrumento de relacionamento do Madalosso com outros restaurantes. Legal. Então a ideia é que o Madalosso não ficasse um ponto esquecido, porque o Madalosso ele faz sempre a mesma comida, porque o cardápio não muda e tal, e vira quase que um elefante branco, assim. Não. O Madalosso é uma empresa ativa, se relaciona com o mercado inteiro da gastronomia curitibana e paranaense, a gente está vivo nisso, e a revista faz todo esse papel. Então ela conversa com todos os chefes, eu participo daí na minha presença, pessoa física, participo de eventos com vários chefes de cozinha de Curitiba, agora com o Fórum Tutano, a gente traz todos os chefes, os principais nomes, na verdade, da gastronomia curitibana, paranaense, até nacional, para dentro do Madalosso. Então isso... A revista faz um papel de rejuvenescer a marca do restaurante. Ela articula, vira o Madalosso de novo através da revista, é protagonista de uma história da gastronomia curitibana, né? Então eu pago para fazer essa revista, uma revista ainda ela não se paga com patrocínios, com anúncios, mas eu faço questão de manter ela em pé através dos recursos do Madalosso para que a gente, enfim, construa esse papel de unificar o mercado, assim, unificar o relacionamento com os chefes e tal, e promover bons encontros, bons debates da gastronomia. Perfeito. Um dos pontos que são muito interessantes na parte gastronômica e na parte de turismo são os eventos. Tanto eventos corporativos quanto eventos esportivos e outros tipos de eventos que atraem público para a cidade e envolvem necessariamente a gastronomia do local. Vocês exploram isso de alguma forma aqui? Você consegue dar uma dica para quem está ouvindo a gente sobre a utilização de eventos nessa linha de exploração turística? Eu vou resgatar uma história que a gente viveu em Curitiba aí em 2014, que foi a Copa do Mundo, que foi no Brasil. E muito se falava de que os restaurantes deveriam ampliar ou formar funcionários que falassem 2 línguas, né, desse tipo de treinamento. Mas o que se viu foi que a cidade estava muito preparada, Curitiba estava muito bem preparada para receber, não precisava ampliar. A gente já tem espaço suficiente para receber, né, num evento, imagine, dessa magnitude que foi a Copa do Mundo. E inclusive, a cidade, quando é escolhida para ser sede, ela é escolhida porque a organização entende que a cidade tem esse potencial para receber. Então, nesse sentido, eu vejo que, falando de Curitiba especificamente agora, que a nossa cidade está muito bem preparada para receber eventos de grande porte. Alguns estabelecimentos vão se dedicar a se relacionar com esses eventos ou fazer uma promoção que faça a captação do evento, que é interessante. Eu não sou muito especialista nisso, confesso. O que eu faço de evento é o Fórum Tutano, por exemplo, que é um evento que a gente movimenta aí quase 1.000 pessoas num evento gastronômico e daí reflete nos nossos negócios.
Mas eu acho que pela cidade estar preparada para receber, eu acho que isso é muito papel, a articulação, o trazer eventos para a cidade é muito um papel do Estado, na minha cabeça. Assim, eu acho que o Estado tem que estar lutando por isso, o município, junto com o Estado do Paraná, está lutando para trazer eventos para Curitiba, porque, como eu falei, e não só para Curitiba, para cidades do Paraná, são cidades preparadas. Esses eventos vão encher as casas, as casas vão ter necessidade de ampliar, porque a gente tem muito turista aparecendo na cidade, então isso fomenta um mercado que já está aqui muito preparado. Então a gente deve ter uma ociosidade hoje de espaços nos restaurantes que está todo mundo aí querendo encher as casas. Se o governo, se uma articulação dessa traz muitos eventos para a cidade, a gente enche as casas, faz fila na porta, a gente abre um negócio novo, né? Isso é um papel de outras instituições. Pode ser um convention bureau, pode ser outras organizações que façam isso. Mas os restaurantes estão preparados para receber e querem que encham as casas. Cara, e aproveitando essa linha de evento, na semana que vem a gente tem o Fórum Tutano. Então, se você puder contar um pouquinho mais para a gente. O Fórum nasce da necessidade de empresários que estão entrando no ramo ou que estão mesmo há algum tempo no ramo, ou da necessidade de estudantes que querem entrar no ramo da gastronomia, abrir seus restaurantes. Necessidade de informação. Então, eu pensei em organizar um fórum, um dia inteiro de debates com pessoas que são reconhecidas no segmento, que são donos de restaurante, ou chefes de cozinha, ou produtores, que pudessem compartilhar essa informação. Porque essas pessoas não conseguem, muitas vezes esses caras que têm necessidade de informação não conseguem se comunicar, não têm acesso a quem tem a informação mais preciosa, que são pessoas com mais tempo de mercado, são as pessoas com mais bem-sucedidas, enfim. Então o fórum nasce dessa ideia, a gente concentra isso num dia inteiro de debates, começa às 8h30 da manhã, lá no Madalosso, com um café da manhã. Esse ano vão ser 6 painéis de debate, com temas como, nós vamos falar de alma do negócio, por exemplo, um dos temas dos painéis. Por que alguns lugares têm alma, alguns lugares você entra e fala, puta, eu entrei num lugar que eu me senti abraçado, acolhido, eu me transportei para um universo e eu quero voltar aqui. Por que outros lugares do mesmo segmento você entra e você é frio, você não sente que você quer voltar? Por que algumas pessoas conseguem fazer isso e outras não? Como é que se dá isso? Esse é um dos painéis, por exemplo. Tem painel que vai falar, chama fase de crescimento, né? Esses caras que começaram negócios pequenos e de repente tem 60, 80 lojas, e o dia do cara tem 24 horas igual ao meu, igual ao teu, e esses caras conseguem fazer, né, administrar coisas enormes assim. Qual que é a sacada, né? Como é que administra tudo isso? Então, pessoas falando sobre isso. Vamos ter um painel falando de filho de dono. Esse é um assunto que eu gosto bastante, é um assunto que eu vivo. Falar de sucessão, né? Por que nós, filhos de donos, queremos colocar toda a inovação do mundo quando a gente começa a trabalhar e o pai não deixa, e daí rola esse conflito, e como é que se lida com isso, né? O que é importante nessa mistura toda, o que fica, o que não deve ser feito. Nós vamos debater isso. E aí vamos falar de comida daqui, comida local. Já falei um pouco sobre isso agora na entrevista, né? Qual é o nosso alimento, o que nós temos que preservar, o que é importante, como isso afeta o nosso turismo, como é que isso fomenta a economia. Vamos falar de comer um ato político, no sentido de que o alimento que eu escolho para colocar no prato do cliente ou na minha casa, que seja, como é que isso afeta uma cadeia produtiva por trás, né? Quem que eu estou alimentando? Se eu estou alimentando um cara que vai ficar no campo, que vai conseguir se manter no campo com sua família, eu estou alimentando uma cadeia industrial, né? Quando eu decido isso, que tamanho tem essa decisão para o mundo, esse tipo de coisa. E aí tem um que se chama Largando Tudo, né? Pessoas que estão em outro trabalho, o cara está numa multinacional, o cara é dentista, o cara é advogado, enfim, e ele não quer mais aquela profissão, ele quer entrar no ramo da gastronomia. Então, pessoas que mudaram de ramo, entraram na gastronomia, vão contar suas histórias. Então, são vários debates. Entre esses painéis, a gente vai ter palestras pocket, pessoas contando histórias, falando de tendência, falando sobre... Tem uma menina que vai falar que ela é refugiada da Síria, ela veio para Curitiba, ela tem um restaurante na casa dela, foi a primeira atividade que ela fez. Então eles trazem toda a cultura da Síria, música, comida, dança. É um evento muito legal que ela faz, um jantar na casa dela. Então vai falar sobre isso. E a gente vai fechar o dia com a palestra do Rodrigo Belora, que é um cara do Rio Grande do Sul,
que aplica todo esse conjunto de tendências sobre produção local. Então ele produz quase tudo que ele serve no restaurante. Ele tem uma cadeia de associados, produtores que também alimentam lá o restaurante dele com produtos. Ele tem um restaurante, uma gastronomia muito técnica, muito elevada. Só usa vinho nacional, né? Então ele tem um cuidado com isso. Então, e é um cara que tem um conhecimento gastronômico, então ele vai fechar o fórum. E depois do fórum, que acaba lá às 6 da tarde, 6h30, a gente vai ter um festão, vai ter 2 bandas, daí vai ter uma feirinha lá dentro do Madaloso, feira com barraquinhas de comidas típicas paranaenses, cerveja artesanal, vinho paranaense, produtores, e daí todo mundo vai ficar bêbado, vai curtir, vai ser feliz. É um dia inteiro de festa, começa às 8h30 da manhã, acaba 1 da manhã, tem que ter energia. Cara, excelente. O papo está muito bom, mas a gente tem que encerrar por aqui. Beto, muito obrigado por receber a gente, por compartilhar essa visão da gastronomia paranaense com a comunidade Sebrae. Se você quiser deixar uma última mensagem para o pessoal aqui. Queria mandar um beijo para minha mãe, para meu pai, para minha tia lá do Madaloso, que eu adoro eles e logo voltarei. Excelente, cara. Esse foi o Beto Madaloso. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma pergunta, mandem ao final desse conteúdo e a gente, na medida do possível, vai tentar responder todo mundo. Um abraço e até a próxima.